Boa noite, queridos irmãos, querida corrente do bem, que nos acompanha todas as quartas-feiras. Sejam todos bem-vindos para mais essa reflexão, mais esse estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus queridos, nesse momento, vamos fechando alguns minutinhos os nossos olhos do corpo físico, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, fazendo essa conexão com aquilo que é divino, aquele que é o nosso ser criador, cuja somos imagem e semelhança em espírito. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, que aqui na Terra esteve, para deixar-nos exemplos de amor, de caridade. Queremos agradecer também aos nossos anjos guardiões, nossos amigos íntimos que zelam por nós, nos orientando, nos ajudando. Agradecemos por esse momento tão especial, onde podemos virtualmente estarmos juntos e estudarmos sobre o Evangelho de Jesus e iniciarmos também a nossa reforma íntima diária. Te agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, por este momento, que assim seja. Então, queridos irmãos, seguindo no nosso roteiro de palestras, seguindo capítulo a capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9, sobre os brandos de coração. Então, refletindo inicialmente sobre as passagens bíblicas citadas no início desse capítulo, do capítulo 9, então Jesus fala, através de Mateus, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O que Jesus quer nos trazer nesta primeira frase, dita por Mateus, que está na Bíblia? Que nós devemos, sim, renunciar aos bens da terra e nos fixar-nos nos bens que são do céu, os bens que são espirituais. Então, como no capítulo anterior, no capítulo 8, a Alessandra falou sobre os bens espirituais, sobre os espíritos puros, sobre a pureza, nesse capítulo a gente vai falar sobre aquilo que é da terra, como que a gente vai tomar posse dos bens que são da terra, daquilo que é da terra. Então esse é o objetivo do estudo de hoje, a posse daquilo que é da terra. Como é que a gente vai exercer, o que nós podemos fazer para ter esta posse, E seguindo também no segundo trecho que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, é outra passagem que está em Mateus, que diz assim: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E o que aqui quer dizer com pacíficos, queridos irmãos? Tá? Então, pacífico é aquele que exerce no seu dia a dia, em cada segundo, em cada minuto do seu dia a dia, da sua vida, a lei da doçura, a lei da moderação, a lei da mansuetude, a lei da afabilidade, a lei da paciência, que muitas vezes nos faltam e a gente acaba agindo como trogloditas, com ira, com raiva. Então, aqui ele deixa claro que bem-aventurados os pacíficos, aqueles que têm paciência, que desenvolvem isso durante a sua vida. E esse evangelho também, esse capítulo 9 também nos traz mais um trecho, que também é de Mateus,
que nos diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Então, o que esse trecho de Mateus, ele quer nos trazer, né? Que depois da humildade perante Deus, né, a caridade para com o próximo, queridos irmãos, é a primeira lei de cada cristão, né? Então devemos ser caridosos para com o nosso irmão, né? Não chamá-lo de louco, né? Termos paciência com ele, termos indulgência para as suas atitudes, né? Porque a gente bem sabe que podemos sim auxiliar o nosso próximo a mudar o seu comportamento, mas a única pessoa que a gente tem a capacidade realmente de mudar é nós mesmos, né? Então, com nossas atitudes, com nossas mudanças, a gente pode estar, como Jesus, né? Nosso exemplo também está sendo exemplo para o auxílio, né? No melhoramento do nosso próximo, do nosso semelhante, tá? Então, queridos irmãos, vamos continuando a nossa reflexão, então, dessa noite. Então, ali no item 4, o que ele nos fala, né? Ele fala sobre a raiz da violência, né? Que acontece conosco, acontece com muitas pessoas, né? A gente vê aí muitas situações de violência, né? Então, a violência e toda a maldade que a gente vê no nosso planeta, ela existe em função do egoísmo e do orgulho, né? E se você analisar a fundo tudo que acontece, você vai ver que está tudo aí, né? E o Evangelho deixa bem claro que essa é a chaga, essa é a ferida, né, de toda a humanidade, o egoísmo e o orgulho. Então, a gente age dessa forma e muitas vezes a gente não se dá conta, né? Então, a violência, ela existe, né, na Terra hoje, né, na humanidade terrestre, através do matar, né? No matar, quando eu falo matar, falo numa ação física, né? Então, a ação física de matar é uma das violências. E também existe o encolerizar, né? Quando a gente sente uma ira, quando a gente sente raiva, quando a gente sente uma irritação, quando a gente fica zangado, né? Também é uma forma de violência. Então, existem duas formas de violência agindo no nosso planeta, né? Que é o matar e o encolorizar, né? Então, o matar é uma ação física, né? Que a gente comete fisicamente, né? E a ira, a irritação, ou ficar zangado em qualquer situação é uma ação moral, né? E como nós falamos já há várias palestras, né? Que nós não somos só corpo e nós não somos só espírito, mas nós somos um espírito que tem morada neste corpo, né, reflete no outro aquilo que sente. Então, aquela dor física fica gravada no nosso espírito e aquele sentimento ruim do nosso espírito acaba danificando, acaba adoecendo também o nosso corpo físico, né? Então, tanto o matar quanto o irar-se, né? Tanto a ação física quanto a ação moral, ambas elas ferem a lei de Deus, né? E são passíveis de condenação. É isso que esse item 4 ele nos deixa claro, tá? Seguindo então, por que Jesus falou de crianças, né? Então tem um trecho que fala sobre as crianças, né? Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que lhes assemelham, né? Então, na frase de Jesus, ele fala sobre as crianças. Por quê? Porque a criança, ela tem a pureza real, né? Então, ele compara a pureza da criança que ainda não foi contaminada, né? Com a maldade humana, com a maldade dos adultos, porque na época de Jesus, o que acontecia, né? As pessoas tinham um conhecimento limitado, assim como nós também temos hoje um conhecimento limitado.
E Jesus usava muito de comparações, né? O bom pastor, né? Então ele comparava aquele pastor que cuidava bem das suas ovelhas àquele que cuida bem daqueles que estão sob a sua tutela, né? Assim como Deus cuida muito bem de nós. Então, Jesus usava estas histórias para comparar. E aqui ele compara a questão da criança, né? Da pureza da criança aos espíritos puros, né? Então, aquele que conseguir, que é se semelhar à pureza dessas crianças, sim, né, terá esse reino superior, esse reino melhor, esse reino onde prevalece os bons sentimentos, prevalece a felicidade, né? E esses espíritos puros, né, a gente pode estar caracterizando aqui, exemplificando, né, Jesus, né? E são esses espíritos puros que realmente vão ver o reino de Deus, que vão receber esse reino de Deus, né? Então, a Jesus aí coloca, né, a imagem da pureza na criança, né? E naqueles que se assemelham. Então, se a gente agir como, né, com essa pureza de criança que não guarda raiva, que não guarda rancor, que muitas vezes, claro, quando há uma divergência entre duas crianças, por uma brincadeira, por um brinquedo, né? Eles até em certo momento eles divergem na sua opinião, mas logo eles se perdoam, logo eles estão brincando junto, né? O que muitas vezes quando a gente está na vida adulta a gente não consegue, né, ter essa delicadeza, né? Mudanças nos bens da terra. Então, seguimos ali no item 5, tá, queridos irmãos? Então, na vida presente, né, nós estudamos também já em capítulos anteriores, né, nós temos o predomínio dos maus, né, nós temos o predomínio da violência, daqueles que são violentos. Mas no futuro, né, nós seremos, né, e teremos um lugar melhor, né, nós vamos ter uma terra melhor, um mundo melhor para a gente poder viver, né? Então, se nós nos submetermos, queridos irmãos, à lei do amor e da caridade, né? Deixar de lado o egoísmo, né? Ajudar ao nosso semelhante, essa maldade ela será extirpada da terra, né? Extirpada dos nossos corações, extirpada do nosso planeta. E, né, o nosso planeta vai ser um lugar melhor para se viver, né? Então, quando a lei do amor e da caridade prevalecer no nosso planeta, os fiscais, eles não vão mais precisar, né? Eles vão perder o emprego na realidade, né? Então, a gente não vai mais precisar quando uma pessoa, né, quando cada um de nós entendermos e respeitarmos e nos submetermos à lei do amor e da caridade, a gente não vai precisar mais de alguém fiscalizando o uso de máscara, né? Nem fiscalizando a questão da aglomeração, porque cada um vai se respeitar e vai respeitar o seu próximo, né? E agir de forma a não nos prejudicarmos, a não prejudicarmos o nosso próximo, tá? Então, seguindo no item 5, então, desse capítulo 9, ele nos traz sobre uma promessa, né, de Deus para nós, né? Então, lá no capítulo 8, né, a Alessandra até falou para nós, né, na semana passada, sobre os puros, né? Então, sobre aqueles espíritos que já aprenderam a não adulterar, a lavar as suas mãos, né? E quando a gente fala em lavar as mãos, não é a mão física, é espiritual, né? Nos limparmos espiritualmente dos maus sentimentos. Quando a Alessandra também falou a questão do escândalo, né? Quando você provocar um escândalo, corte sua mão. Tudo isso é aquilo que eu coloquei, né? Que Jesus fazia essas comparações, mas não é porque a gente tem que sair por aí cortando a nossa mão fora, né? Mas a gente tem que cortar sentimentalmente aqueles sentimentos, aquelas atitudes que nos prejudicam, né? Que nos fazem nos sentir mal, aquele sentimento de egoísmo, de orgulho que ainda está enraizado em nós, né?
Então a gente faz essa comparação desse nosso capítulo 8, né? Onde ele fala sobre os bens do céu, né? Então, para quem quer alcançar os bens do céu, nós temos que retirar, né, de nós todos esses sentimentos, né? Então, o que recomenda, então, o Evangelho, né? O que ele recomenda, portanto, é que não se dê mais aos bens da terra, mais valor aos bens da terra do que os bens do céu, né? É isso que ele deixa claro nesse capítulo 8 que a Alessandra trabalhou na semana passada, né? E nesse capítulo 9, né, ele fala sobre justamente os bens da terra, aquele valor que a gente dá mais aos bens da terra, né, do que os do céu. Ele faz essa comparação, né? Então, é necessário, queridos irmãos, que a gente arranque do nosso coração os sentimentos impuros, né? Toda tendência viciosa que venha estar prejudicando, né, a nossa evolução, né? Mas mesmo afastado, né, de todo o sentimento ruim, nós ainda temos muitas encarnações para viver, muitas dívidas, né, que a gente foi em várias encarnações adquirindo, que a gente vai ainda ter que pagar, né, para que a gente possa então chegar a ser um espírito puro, né? Mas o planeta Terra está, né, evoluindo, né, para um planeta de regeneração, para um planeta melhor para a gente se viver, né? Então, enquanto, né, a gente aguarda, né, os bens do céu, tem o homem a necessidade dos bens da terra. Então, o que a gente entende nesta frase, né? Que não que a gente tenha que largar tudo e viver como um indigente e não trabalhar, né? E não ter os bens da terra. Sim, vivemos no planeta Terra, temos os bens à nossa disposição, mas a gente deve usá-los, né? E adquiri-los de forma justa, sem prejudicar o nosso próximo, sem danificar esse planeta onde a gente vive, né? Porque a gente vive nele e a gente não está jogando o lixo fora da terra, a gente está jogando o lixo, né, pela janela muitas vezes, achando que está jogando fora, mas a gente está jogando no nosso planeta, né? Tá? E no item 6, então, desse capítulo 9, ele nos fala, né, sobre a afabilidade e a doçura, né? Essas leis tão maravilhosas que precisam reger a nossa vida, nossas atitudes, tá? E ele também faz uma comparação e fala sobre o fingimento, né? Então, vamos refletir nesse sentido, tá? Aparentemente, né? Vamos falar sobre aparência e realidade, tá? Então, aparentemente, eu sou uma pessoa educada, tá? Mas, na realidade, eu visto uma máscara. Então, essa reflexão é para a gente estar refletindo, porque como a gente falou, né, que a gente muda só nós mesmos, né, e a gente auxilia os outros, muitas vezes, em alguma mudança, é importante que a gente reflita sobre nossas atitudes para que a gente possa estar melhorando, né? Então, aparentemente, eu sou uma pessoa educada, né? Mas eu uso uma máscara, né? Vocês podem ver que eu uso uma máscara, mas que no fundo eu tenho uma atitude, né, educada, mas lá internamente a gente usa uma máscara e não é desta forma, né? Então ele também fala nesse item sobre sorriso nos lábios, né? Muitas pessoas que sorriem para a gente, né? Transmitindo muitas vezes um belo sorriso, mas lá por dentro no coração não é isso que ela está sentindo. Então, por fora a gente vê aquele sorriso, mas por dentro o coração está cheio, né? Língua de ouro pela frente, né? Ou seja, muitas vezes a gente fala, né, de forma carinhosa, de forma gentil, mas tem um dardo, né? Um dardo peçonhento, ou seja, algo cortante lá por dentro e venenoso, pronto para ferir, né?
Muitas vezes, né, a nossa aparência, temos uma aparência de doçura, né, mas na menor contrariedade a gente morde, a gente machuca, a gente fere, né? Muitas vezes também, queridos irmãos, em casa a gente tem, né, fora de casa a gente tem aquela aparência de ser uma boa pessoa e lá em casa a gente é um tirano, a gente maltrata aqueles que são próximos e aqueles que são próximos que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso amor, toda a nossa atenção, a mesa posta, a melhor comida, a melhor louça, o melhor perfume, a melhor roupa, tudo de melhor, né? A gente acaba maltratando aqueles que merecem o nosso melhor, né? E então, muitas vezes também, a nossa aparência, né, aquilo que sai dos nossos lábios, né, são palavras doces, né, leite, mel, e na realidade o que está dentro do nosso coração, né, é a maldade, né? Então, Jesus deixa claro aqui, né, que essa aparência que a gente tem, né, de ser educado, de ter um sorriso, de falar coisas boas, a gente pode ser bonitão assim, né, perante nós, perante os homens, né, perante ter essa aparência. Mas na realidade a gente é o quê? É maltrapilho perante Deus, né, porque a gente ainda está nesta fase, né, de aprender, né, de fazer prova, de espiar, de sofrer, para tentar realmente ter aquelas características de um ser realmente puro, né? E a paciência, queridos irmãos? A paciência que muitas vezes nos falta, né? Então, aqui no item 7 desse capítulo 9, o Evangelho nos fala sobre a paciência, né? Então, vamos refletir um pouco. A dor, né? Então, ele deixa claro aqui nesse capítulo, para quem está acompanhando aí com o seu evangelho também, né? A dor, né? Que ela faz parte da nossa vida, está fazendo parte da nossa vida desde 2020 de uma forma assim muito intensa, né? Em função da situação que o planeta está passando. Então, quem nos envia a dor, né? Então, qual seria a opção 1 dessa resposta? Quem nos envia a dor? Será que é os maus espíritos? Não, queridos irmãos, os maus espíritos, eles podem estar nos influenciando, ser um instrumento da causa da nossa dor. Mas quem nos envia a dor é Deus, né? Porque Deus é pedagogo, né? Porque Deus quer nos ensinar, né? Nos dar aquela prova para que a gente possa aprender e também expiar, pagar aquela nossa dívida no passado, né? E o que é a dor, queridos irmãos? Será que a dor é uma desgraça? Ou será que a dor é uma bênção? Né? Então, a dor, ela não é uma desgraça. Ela é uma bênção enviada por Deus para que a gente possa aprender, né? Porque muitas vezes a gente não passa por dificuldades e não aprende, né? Então, é isso que acontece em sala de aula. A cada aula, a cada dia, né? A cada desafio que a professora proporciona ao aluno, ele vai aprendendo mais, né? E assim Deus age com nós também, né? E quem que nos faz sofrer, né? São os espíritos perfeitos? Não, né? São os imperfeitos, sendo o instrumento para que a gente possa progredir, né? E o que a gente deve fazer quando essas dores, né, essas dificuldades chegam até nós? A gente deve desprezá-las, né? Ou a gente deve perdoá-los? Esses espíritos imperfeitos chegam até nós. Quem são esses espíritos, né? Muitas vezes um familiar, um colega de trabalho, que vem, que nos fere, que nos causa dor, que nos ofende, né? Então, como a gente deve agir? A gente deve perdoá-los, né? É difícil, sei que é difícil, mas a gente deve tentar, né? Tentar esse perdão, esse 70 vezes 7, para que a gente possa evoluir, porque a gente tem que ter em mente que a gente necessita desse crescimento, a gente necessita, quando a gente sente esse bem-estar do perdão, né, ele é maravilhoso, né?
E se a gente não perdoar, o que vai acontecer? Né? A gente vai receber mais dor, né? Porque se a gente não paga uma dívida, ela fica lá guardadinha, né? Para que a gente reencarne de novo para pagá-la. Então, a gente vai sentir mais dor, a gente vai sentir mais dificuldade, a gente vai sentir mais sofrimento, né? Então, a gente tem sim, né, que estar perdoando para poder receber essa bênção, né? De poder ter essa evolução também, né? E no item 8, queridos irmãos, ele fala sobre obediência e resignação, né? O que é essa tal da obediência e da resignação, né? Então, a gente obedecer, né, às leis de Deus em primeiro lugar, né? E o que é se resignar, né? É se conformar, é acatar, se temos dores, dificuldades, né? É não se revoltar e passar por esse momento, né, com mais tranquilidade, né? Então, aquele que se revolta, o que acontece quando a gente se revolta, queridos irmãos, com a dor que a gente sente, com as dificuldades, né? A gente deixa o fardo cair, ou seja, a gente deixa de cumprir aquela tarefa, a gente deixa de aprender, né, de vencer uma prova para passar para um mundo superior, para uma situação melhor, né? E quando a gente se resigna com aquela dificuldade, o que a gente faz, né? A gente está carregando o nosso fardo, né? Não deixa ele cair, não deixa aquela prova ser anulada e a gente consegue sim progredir, né? Então Jesus, queridos irmãos, foi a encarnação dessas virtudes, né? Foi a encarnação da obediência e da resignação. Por isso que é muito, muito, muito importante a gente estudar a vida de Jesus, conhecer cada detalhe sobre a sua estada no nosso planeta, né? E tentar, né, na nossa insignificância, colocar os seus exemplos também no nosso dia a dia, né? E no item 9, então, desse capítulo, ele fala então sobre a cólera, né? O que é a cólera, queridos irmãos, né? A cólera é aquele nosso impulso violento, é aquela nossa irritação perante aquela dor, aquela dificuldade, é aquela ira, né? É aquele se sentir ofendido por cada palavra dita, muitas vezes, né, de forma equivocada pelo nosso irmão, né? Então, nos questionando, né, nos perguntando qual é a causa da cólera, né? Então, é quase sempre aquilo que a gente falou no início, o orgulho, o egoísmo, né? O orgulho ferido, né? Por comparação, né? E o que é essa cólera, né? É o nosso acesso de raiva, o nosso acesso de demência, né? Que ela é passageira e muitas vezes nesse momento a gente se ira, né? A gente briga, a gente bate, a gente comete um delito que muitas vezes para a gente poder estar se redimindo desse erro, né? A gente às vezes passa a vida inteira com esse sentimento de culpa nos atormentando, né? Por isso que a gente tem que sanar em nós, né, esse ato falho das nossas vidas, né? E o que a cólera nos provoca, né? A perder, né, o sangue frio, perder a razão, repelir os bons conselhos do nosso amigo espiritual, né, do nosso anjinho da guarda. A nossa impaciência, né, provoca a nossa impaciência e nos assemelha aos brutos, né, que agem com brutalidade, né, isso que a cólera ela nos causa. E quais são as consequências, queridos irmãos, dessa cólera, né? Tornar-nos objetos de piedade, alterar a nossa saúde, tá? Comprometermos, né? Quando a gente falha em função da ira, da cólera, a gente pode estar adquirindo uma nova dívida para uma vida futura, nos faz infelizes, né? Nos sentirmos infelizes com aqueles que nos cercam, porque muitas vezes a gente, por estar mais próximo, a gente acaba ferindo, né?
no momento de ir àqueles que fazem parte da nossa família, que estão mais próximos de nós, né? E vencer esta cólera, queridos irmãos. Como a gente vai fazer para vencer essa cólera, né? Então, um espírito, quando ele é pacífico, ainda que num corpo belicoso, será sempre pacífico. E um espírito violento, mesmo num corpo linfático, será sempre brando. Então, nesse item 10, que ele fala sobre a cólera, né? O que ele nos deixa claro? Que mesmo aquele que tem um corpo físico muito bruto, digamos assim, mas o seu espírito, ele é um espírito bom, espírito amoroso, né? Ele vai transparecer esse amor, né? E aquele que muitas vezes é franzino, magrinho, né? E aparentemente, né, frágil, e o espírito dele for um espírito ruim, ele vai fazer o mal da mesma forma, né? Então, temos o nosso corpo e o nosso espírito. O nosso corpo, né? Ele não provoca a cólera por si só, o corpo físico, ele não provoca a cólera por si só. O que provoca a nossa cólera é o nosso espírito. Então, é o nosso espírito que nós devemos moldar, é o nosso espírito que nós devemos encher de amor, de brandura, de afabilidade e de doçura. Tá? Eu espero ter ajudado vocês nesse capítulo 9, né, clareando alguns conhecimentos, né, e eu espero que cada um consiga no seu dia a dia ser um pouco mais amável, né, e podendo fazer essa nossa evolução, né. Elevemos o nosso pensamento, então, nesse momento, para fazer o nosso encerramento, queridos irmãos, pedindo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que também abençoe essa água que está próximo de vocês, colocando nessa água todos os lenitivos necessários para o bem-estar de cada um. Que assim seja.